Saúde a todos em mais esta emissão do programa Autores, feito aqui na TVI semanalmente, como resultado da colaboração entre esta estação de televisão e a Sociedade Portuguesa de Autores, uma colaboração que tem sido aprofundada e intensificada, com excelente resultado para ambas as partes e, naturalmente, como Presidente da SPA, congratulo-me com o reconhecimento dessa capacidade que temos também através dos livros e da cultura de chegar a um público cada vez mais dilatado, crítico e exigente. Começo por um destaque fundamental, um livro com a chancela da Guerra e Paz que se chama A Segunda Vida de Fernando Pessoa. É escrito pelo jornalista e crítico e escritor João Céu Silva e tem a particularidade de, a partir da vida e da obra de Fernando Pessoa, utilizando ele como ponto de referência o heterónimo Vicente Guedes, que foi preterido como autor do livro do Desassossego de Bernardo Soares e que é uma figura central no complexo mundo heteronímico de Fernando Pessoa. João Céu Silva, partindo de fascículos publicados nas páginas do Diário de Notícias, prática que aliás foi muito comum a escritores como Camilo Castelo Branco, por exemplo, constrói um livro que se lê com entusiasmo e com gosto, sobretudo para quem já conhece a vida e a obra de Fernando Pessoa, e através deste jogo de espelhos que alternam e devolvem e remetem para outras mensagens complementares, escreve um texto que nos empolga, que nos excita para mais leituras e sobretudo para a leitura da obra poética de Pessoa, que para além do livro do Desassossego é sempre uma referência fundamental na literatura do século XX em Portugal e no mundo. Um livro a não perder. Com as chancelas edições 70 temos aqui um livro cuja leitura recomendo com entusiasmo, chama-se O Bode Expiatório, de René Girard, um ensaísta, um estudioso, com uma importante obra publicada e que, a partir de textos persecutórios, documentos que relatam o fenómeno da violência coletiva na perspectiva do perseguidor, temos o julgamento do rei de Navarra, a culpa dos judeus pela peste negra. Ele, pegando em casos e episódios e momentos históricos, escreve sobre o fenómeno da culpa, sobre os fantasmas que frequentemente cercam e assolam o espírito humano, e constrói um livro que é fundamental para percebermos a complexidade do tempo presente, em que estes fantasmas e estes mecanismos persecutórios, também inscritos na própria dinâmica complexa e sempre contraditória da política, na relação com o cotidiano, sobretudo com o suporte dos média, se vai tornando uma dinâmica fundamental na nossa vida. Um outro livro, Da Lua de Papel, da autoria de Dawson Church, que se chama Da Mente à Matéria, e tem esta particularidade, mostra a ciência que explica como o cérebro cria a realidade material. O prefácio é de Joe Dispenza, um livro que se lê com paixão, sobretudo se os leitores forem desta geração que cada vez se fascina mais e se entusiasma mais com a ciência, porque a ciência tem muitas das respostas que procuramos encontrar às dúvidas de todos os dias e que nos ajudam a conhecer melhor o ser humano e a complexidade do seu pensamento e da sua relação com o mundo e com a vida. Um livro extenso, apaixonante, um livro com quase 800 páginas e com a chancela da Gradiva e com o apoio do Instituto Politécnico de Macau. É um livro de José Carlos Seabra Pereira, um investigador, um ensaísta com obra reconhecida e consagrada, e escreve as literaturas em língua portuguesa das origens aos nossos dias, um livro fundamental para os estudantes nas universidades, para os investigadores e para os leitores em geral, se interessarem e se entusiasmarem, porque vale a pena ter e ler, porque nos ensina muito sobre a literatura que somos, escrevemos e vemos publicar, que nos apresenta também aspectos fundamentais no meio daquilo que somos. Com a chancela da Parsifal, quero sugerir-vos a leitura de casos clínicos em psiquiatria e saúde mental, um livro sobre o qual Daniel Sampaio, como sabemos, um nome consagrado da psiquiatria, com uma obra ensaística de análise e de divulgação consagrada e reconhecida. Ele diz que é uma obra muito útil, que ele abertamente recomenda aos profissionais de saúde e a todos aqueles que se interessam pela área da saúde mental.
A área da saúde mental é uma das áreas mais desguarnecidas no meio deste ciclo complexo, difícil e pesado da pandemia, porque muita gente fica sem assistência médica para outras doenças que não o Covid-19. Há muita gente a precisar de diagnóstico, de assistência médica, e basta dizer-vos neste momento, a título de mero exemplo, que ficaram por fazer nestes meses cerca de 95.000 cirurgias, o que representa uma quebra de 24% em relação ao número desses atos médicos, que são fundamentais e podem naturalmente ajudar a curar muitas pessoas e a salvar vidas. Portanto, há esse prejuízo e é preciso que a luta e a resistência global contra a Covid se mantenha, mas sem esquecer os outros doentes que continuam em muitos casos a sofrer, tendo medo de ir aos hospitais, com receio de serem contaminados pelo vírus que não tem perdoado e já nos privou de mais de 1 milhão de vidas em todo o mundo, o que é um número verdadeiramente assustador. O último destaque vai para um pequeno livro da coleção Folhetos, com a assinatura de um grande ensaísta e professor universitário em Portugal e no Brasil, Arnaldo Saraiva, e que escreve um livro fundamental, João Cabral de Melo Neto, na poesia portuguesa. Ele, como grande estudioso da poesia brasileira e da poesia portuguesa de várias épocas, sendo um ensaísta consagrado e reconhecido e um membro destacado da Sociedade Portuguesa de Autores, escreve este livro sobre João Cabral de Melo Neto, sobre a sua poesia, apaixonando-nos por uma poesia que é preciso conhecer bem e que nos ajuda, a partir da linguagem da poesia em geral e do cotidiano, a perceber melhor o mundo profundo e tantas vezes insondável da palavra que é para muitos o princípio da descoberta do mundo e da paixão pela própria palavra e sobretudo pela palavra poética, que nos transfigura e transforma e nos ajuda a perceber melhor o sentido profundo da comunicação verbal.